Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Dezembro Vermelho, mês de conscientização sobre o vírus do HIV e infecções sexualmente transmissíveis. De acordo com dados do Ministério da Saúde e do UNAIDS, a cada 15 minutos uma pessoa se infecta com o vírus no Brasil. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o infectologista Dr. Henrique Lacerda. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Obrigado, Renato, pelo convite e a Band também. Maravilha. É um assunto extremamente importante, né? E eu queria começar perguntando para o senhor qual a importância do Dezembro Vermelho. O Dezembro Vermelho foi um projeto muito importante, não só para os profissionais da área da saúde em geral, mas também para a população, para entender direitinho como funciona e desmistificar, às vezes, alguns paradigmas que nós temos, principalmente com o vírus do HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, o vírus do HIV, ele pode causar infecções sérias e levar até a óbito. Então, é muito importante que a população mais exposta a contrair o vírus saiba direitinho quais são as principais medidas preventivas para evitar que o vírus infecte elas. O mais legal desse projeto é que os profissionais da saúde, eles se simpatizem com o modelo de prevenção combinado. E isso é importante porque a população precisa entender que existe acesso aos exames e o principal é o diagnóstico precoce. Sim. Quando a gente consegue dar o diagnóstico precoce, a gente consegue tratar precoce, a gente consegue evitar infecções oportunistas, consequentemente até sequelas ou óbito. Sim. O senhor falou aí das principais medidas preventivas, né, para evitar. Quais são? Primeiro é importante ressaltar assim, quais são quais são as pessoas mais expostas e mais suscetíveis a terem o vírus do HIV. Então, é muito importante lembrar que a população homossexual, LGBT, profissionais da área do sexo, a gente tem uma exposição muito alta e um risco mais elevado nelas. Fora isso, há outros pacientes que, por exemplo, fazem tatuagens ou que são profissionais da área da saúde que fazem procedimentos invasivos que têm contato com secreções ou mucosas de pacientes. Então, essa população suscetível, é importante saber que o vírus do HIV, ele não tem cura. Então, é importante que a cadeia de transmissão, em algum momento, a gente consiga cessá-la, né? Existe até projeto da gente cessar a transmissão do vírus do HIV e que mais de 90% da população tem que estar tratada em 2030. Mas o importante do dezembro é mostrar isso para as pessoas, para a população no geral, que existe como fazer um screening, um exame, uma pesquisa, o acesso é fácil e, além disso, existe tratamento. Então, quanto mais rápido começar o tratamento, menos chance da imunidade das pessoas caírem. E aí é o que é importante lembrar, que a pessoa que vive com o vírus da HIV, ela não tem AIDS. A AIDS é a doença que o vírus causa se ele não for adequadamente tratado. Então, a gente tem que fazer uma prevenção conjunta. E aí existe uma mandala de prevenção e essa mandala, ela não é só a parte medicamentosa. A parte medicamentosa, ela tem a profilaxia pós-exposição, ela tem a profilaxia pré-exposição e tem também o tratamento ao diagnóstico de infecções sexualmente transmissíveis. Mas não é só isso, né? A parte terapêutica da coisa. É muito importante a atenção psicossocial, porque normalmente pessoas trans que são profissionais do sexo precisam de suporte psicológico. E isso é uma coisa que é pouco divulgado, que a gente vê que hoje nós temos um problema muito sério com depressão, né? Todo mundo fala que é a doença do século, né? Então, a parte psicossocial é muito importante. Outra coisa interessante que a Mandala traz é esses pacientes precisam de um acompanhamento da parte de educação continuada. Então, hoje a gente vê políticas públicas, mas não necessariamente elas atingem as partes mais vulneráveis da população. Então, hoje nós temos um ambulatório de profilaxia pré-exposição que tem poucas pessoas trans e profissionais do sexo, porque basicamente no consultório chega aquela população de classe A, B, que tem acesso à informação, que pesquisou, que viu que teve um colega que foi no infectologista e viu que haveria a perspectiva de fazer uma profilaxia pré-exposição a HIV, mas a população
sobre risco diretamente, elas têm difícil acesso à informação por diversos motivos, nós já sabemos, né? Sociais, mas isso é uma política que é necessário acontecer. Sim, então, acho que essa é a importância do Dezembro Vermelho. Com certeza. Continua sendo uma população excluída, né? Em todos os sentidos ainda, né? Infelizmente. Na infectologia, a gente fala que nossa especialidade, ela, na sua maior parte, é de doenças negligenciadas, né? Então, a gente vê, por exemplo, o exemplo da sífilis. O tratamento de escolha de primeira linha da sífilis é a benzetacil. É um antibiótico antigo, um dos mais antigos descobertos foi a penicilina, né? Então, isso é uma coisa que é muito importante frisar, não só para a comunidade em si, porque a gente também é formador de opinião. Então, se você tem acesso àquela informação e às vezes viu uma pessoa vulnerável, é interessante que você também tenha a responsabilidade de orientar aquela pessoa a procurar ajuda, né? Muito bom, com certeza. E aí, quando a gente fala do vírus, do HIV, necessariamente a gente está falando da importância do uso da camisinha, né, doutor? Para evitar. Renata, isso é muito importante porque a prevenção ela precisa ser combinada. Então, não adianta só dar um remédio para o paciente. Então, por exemplo, eu tenho um paciente no consultório que tem exposições sexuais de alto risco e aí faz sexo sem preservativo, a camisinha. E aí é indicado, quando tem muitos parceiros, fazer a profilaxia pré-exposição. Aí a pessoa tem aquela falsa segurança que ela está imune. Então, beleza, vai tomar a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, ela tem uma eficácia e uma segurança muito boa para evitar a transmissão do vírus do HIV, mas às vezes falta aquela orientação que eu previno o HIV, mas eu não previno outras infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis, gonorreia, clamídia. Várias infecções, né? Várias infecções. E aí, o que me chamou muita atenção é que a cada minuto, 15 pessoas se infectam com o vírus do HIV no Brasil. Teve um aumento nos últimos anos? O HIV ele é uma epidemia e a gente está assim desde 1980, quando o vírus foi descoberto. Então, o último censo que eu li ano passado, a gente teve um aumento da transmissão do vírus, principalmente na população de terceira idade. Né? Olha aí. Então, a gente fala muito sobre pessoas vulneráveis, mas a gente foca ali, por exemplo, pessoas trans, a gente foca nos profissionais do sexo, mas a gente esquece de falar das pessoas, da população da terceira idade em geral. Porque, querendo ou não, idoso é um imunossuprimido, né? Sim. Então, se tem a transmissão de um vírus como o HIV ou outra IST, eles podem apresentar formas mais graves da doença. Então, a gente viu esse aumento na população de terceira idade e isso é uma coisa interessante porque é engraçado a gente pensar, vou orientar sexualmente um idoso, né? Então, a gente lembra, hoje as pessoas vivem mais e elas são ativas, elas trabalham, elas viajam e por que não ter vida sexual ativa, claro. né? Então, esse é um paradigma que precisa ser quebrado e o idoso também tem que, se tiver indicação, receber as profilaxias pré-exposição e ter uma orientação sexual adequada. Sim, com certeza. E assim, eu bato na mesma tecla, né? Muitas vezes a gente pensa que a gente está imune a várias coisas, né? E a gente se coloca em riscos desnecessários, porque a partir do momento que você tem um preservativo, né, você tem uma forma de evitar, igual uma gestação que muitas vezes você não quer, né? Sim. Você pode evitar tantas coisas, você usando, seja o preservativo, ou seja, enfim, várias formas que você tem de evitar vários problemas no futuro, né? Então, não tem jeito, assim, se você tá com um parceiro que você não conhece, se você tá, ou com vários parceiros, a gente não tá aqui para julgar a vida sexual de ninguém. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Cada um faz o que quiser na sua vida, ninguém tá aqui para julgar e nem condenar ninguém, esse não é o fato. O que a gente tá aqui é fazer com que as pessoas pensem em si mesmas, né? E cuidem de si mesmas. Então, assim, usa o preservativo, não tem jeito, né? Não tem como evitar essa questão. E sempre lembrar que, assim, se por algum motivo, acidentes acontecem, né? Sim. Então, se por algum motivo algo aconteceu... É verdade. É importante procurar ajuda.
porque a orientação médica, ela precisa acontecer para saber se precisa fazer a profilaxia pós-exposição, Perfeito. se a gente precisa fazer sorologias para investigar se teve ali a contaminação, não só pelo HIV, a hepatite B, por exemplo. Também. O paciente toma remédio o resto da vida Pois igual ao é. HIV. Pois é. Então, é importante que os pacientes procurem ajuda. Hoje, nós temos aqui no nosso Sistema Único de Saúde todos os pronto atendimentos treinados e com medicação disponível para pessoas que foram expostas a alto risco, né? Então, não só a exposição sexual conceitual, né? Mas também a violência sexual. Sim. E tudo mais. Então, é importante procurar não só uma UPA, um pronto-socorro de um hospital, uma UBS, todos pacientes, população que foi exposta, vai ter uma orientação adequada e receber a medicação para tomar e fazer um follow-up. Então, se não for nesse sentido de, a pessoa teve uma exposição de alto risco, vai ter que tomar a profilaxia pós-exposição, mas é uma pessoa que tem vários parceiros, é importante que ela saiba que está exposta ao risco, principalmente certos tipos de relações sexuais. Então, se essa pessoa tem a exposição, ela tem que ter o esclarecimento do risco que ela corre de contrair o vírus do HIV. Não que o vírus do HIV seja hoje uma coisa que nós não conhecemos, então, e não tem a medicação, muito pelo contrário. Hoje nós temos medicação com alta barreira e com eficácia, uma potência muito forte. Então, os efeitos colaterais reduziram bastante, o número de comprimidos reduziram bastante comparativamente a 20 anos atrás. Então, hoje a gente vê assim, não morre da AIDS, que é a doença que o HIV causa, só que não toma o remédio adequadamente, quando não tem adesão ao remédio. Perfeito. Mas quando as pessoas fazem uma boa aderência à medicação, aos antirretrovirais, vive como uma pessoa normal. A imunidade fica muito parecida com uma de pessoa normal, no seguinte sentido: as infecções oportunistas, que a imunidade baixa por causa do vírus acontecem, elas, quando a pessoa toma o remédio direitinho, elas se reduzem muito. Então, normalmente eu brinco até com os meus pacientes, assim, você vai morrer atropelado de queda de avião, mas se tomar remédio direitinho, não vai ser o HIV que vai te matar. Perfeito. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o Dezembro Vermelho, mês de conscientização sobre o vírus do HIV e as infecções sexualmente transmissíveis. O nosso entrevistado é o infectologista Dr. Henrique Lacerda. Doutor, muitas pessoas, apesar do Brasil ser referência, inclusive, né, no tratamento do HIV, do vírus do HIV e da doença, né, da AIDS, muitas pessoas ainda têm medo, existem muitos tabus ainda, muito preconceito, muita ignorância com relação ao vírus, com relação à doença. E muitas pessoas ainda têm receio até mesmo de fazer o teste, de receber o diagnóstico, né? E é o tipo da doença, como várias outras doenças, que o diagnóstico precoce faz toda a diferença no tratamento, não é isso? O vírus do HIV, ele tem um potencial de abaixar e reduzir a imunidade da pessoa a ponto que germes consigam fazer infecções oportunistas tão graves que podem deixar sequelas ou até levar a óbito. Então, hoje, a importância do diagnóstico precoce, ela acontece porque se a gente consegue fazer uma intervenção mais rapidamente, lembrando que não é urgência começar a TARV, a gente precisa fazer alguns exames e aí a gente precisa excluir outras infecções oportunistas que contraindiquem o início imediato da terapia antirretroviral, porque não adianta eu dar um remédio para cair a imunidade do vírus e não estar tratando uma infecção oportunista adequadamente. Entendi. E esses pacientes, eles podem ficar com sequelas, por exemplo, neurotoxoplasmose, pode fazer uma inflamação no cérebro depois que a imunidade do paciente vai recuperando e deixar sequela porque o cérebro inflama muito. Nossa. E isso pode gerar sintomas ali até de deixar o paciente em estado vegetativo. Então, hoje, o que é importante que as pessoas saibam?
existe acesso a testes, né? Então, hoje a gente tem um CTA que faz teste de graça para todo mundo, não só para HIV, mas também faz para outras ISTs, como sífilis. Lá na rodoviária, Sim. aí lá é um centro de atendimento especializado. Perfeito. Que aí consegue fazer e distribuir testes de graça para a população que está passando por lá. Dentre outros lugares, como as próprias unidades básicas de saúde, né? Conseguem fazer esses testes para pessoas que estão expostas ou são populações mais vulneráveis. Então, hoje, qual a importância... É o autoteste? Desculpa te interromper, só para ficar claro. É o autoteste? O autoteste, ele pode ser distribuído e tem liberação já pelo SUS para pessoas que fazem a profilaxia pré-exposição ao HIV. Correto. Isso é uma coisa bem legal, porque não é para a pessoa que está fazendo a profilaxia, o acompanhamento médico, ela tem que entregar exames regulares para o médico prescrever o remédio. E o autoteste, ela não serve só para ela. Às vezes ela ficou ali receosa porque teve uma exposição de alto risco, mas também conhece um amigo que teve uma exposição de alto risco. Então, nesse sentido, é interessante lembrar do autoteste, porque se a gente consegue... um amigo meu teve uma exposição sexual de alto risco. E se deu o diagnóstico ali precoce, ele consegue o acesso mais rápido ao tratamento. E aí, lembrando que o objetivo é sempre a gente evitar as infecções oportunistas e as sequelas que elas podem deixar. Então, hoje a Secretaria de Saúde, ela tem várias formas que o paciente que não tem um plano de saúde consegue ter o acesso ao exame. E o exame vindo positivo, ele vai ser encaminhado para algum serviço especializado, que tem infectologia, por exemplo. E é importante ressaltar que, por mais que o HIV tenha toda a questão de preconceitos e preconceitos, né, por causa do estereotipo que a doença causa nos pacientes, hoje as pessoas elas não têm AIDS, elas vivem com o vírus do HIV. Então, quando toma o antirretroviral da forma adequada, todos os dias, quando tem uma adesão à medicação, a carga viral do vírus, ela praticamente fica não detectada. E isso é interessante porque a imunidade não vai cair. Então, se a imunidade não cai, a gente evita que esse paciente tenha infecções oportunistas, ponto número 1. Ponto número 2, o intransmissível, o indetectado é igual ao intransmissível. Olha. Então, as pessoas que vivem com HIV e são casadas, elas podem ter relações sexuais, sim, com seus parceiros, sem o risco de transmitir o vírus do HIV. Interessante. Cura, a gente está longe ainda de falar de cura? Cura é um assunto delicado, Sim. Mas é uma coisa que está sempre sendo abordada. Sim. Hoje tem bastantes trials, estudos, né, principalmente com relação à vacina contra o HIV, mas de fato ainda não temos uma perspectiva para a cura da doença. Hoje o que nós temos é uma terapia antirretroviral de alta eficácia, alta barreira genética e alta potência. Então, hoje é muito diferente de como era 20 anos atrás. Os pacientes tomam poucos comprimidos com poucos efeitos colaterais. E isso é importante ressaltar. As pessoas que vivem com HIV, elas têm um acesso à saúde regularmente, porque tem que ir no médico para pegar a receita do remédio, e acaba vendo os exames que a gente solicita para ver se está tudo bem, se não teve nenhum efeito colateral do remédio. Então, são pacientes muito bem vistos, muito bem acompanhados. Então, quando vai fazer, por exemplo, o screening, tem um paciente que tem certos tipos de exposições sexuais de alto risco que estão relacionadas com HPV. Então, a consulta com o infectologista, nesse sentido, acaba sendo preventivo, porque se tem exposição de alto risco, eu vou fazer um exame para ver se tem ali alguma lesão que possa sugerir ou uma neoplasia coloretal, de um câncer de ânus causado pelo HIV, ou outras doenças que são muito facilmente tratáveis, como sífilis, por exemplo. Então, são pacientes muito bem acompanhados. E eu acho que isso a população precisa ter em mente. Hoje, a pessoa que vive com HIV, ela é uma pessoa normal como qualquer uma outra. Ela tem uma carga viral não detectada, ela não transmite dando abraço, dando beijo, ela não transmite fazendo relação sexual, mesmo sem preservativo para outra pessoa. Então, é um paradigma que a gente, como população e formador de opinião, precisa quebrar. Muito interessante isso mesmo, bem interessante. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero.
Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre Dezembro Vermelho, mês de conscientização sobre o vírus do HIV e as infecções sexualmente transmissíveis. O nosso entrevistado é o infectologista Dr. Henrique Lacerda. Doutor, quais os cuidados que o paciente que tem o vírus do HIV devem ter, de uma forma geral, além de, claro, né, manter o tratamento? Eu sempre costumo falar que a consulta do HIV, ela não é difícil. Então, a primeira consulta, o paciente tem um diagnóstico e a gente prescreve a terapia antirretroviral. A segunda consulta, a gente precisa ver se ele teve efeito colateral à medicação e se ele está tendo uma boa adesão, tomando remédio regularmente. E a terceira consulta, a gente vai ver se a carga viral está não detectada e se a imunidade, através dos exames laboratoriais, está boa. A partir daí, as consultas com o infectologista, elas acabam sendo consultas de medicina preventiva. Então, por exemplo, homens HSH, homens que fazem sexo com homem, existe também o Papa Nicolau para eles. Olha. Então, as mulheres fazem lá o preventivo para ver o Papa Nicolau e os homens que principalmente têm certos tipos de relações sexuais, eles precisam fazer um Papa Nicolau também. E através de um exame chamado anoscopia. É um tipo de colonoscopia. Sim. E aí a gente consegue detectar lesões precoces causadas, por exemplo, por HPV. E essas consultas preventivas, não só para a prescrição dos antirretrovirais, mas a gente acaba vendo outras coisas também nos exames laboratoriais, como, por exemplo, colesterol alto, dislipidemia. A gente acaba vendo pacientes que têm mais risco cardiovascular de apresentar infarto agudo miocárdico, AVC, acidente vascular cerebral. Então, precisa lembrar que o paciente do HIV, ele é um inflamadinho crônico. E aí, ele precisa saber se por algum motivo, essa inflamação pode instabilizar uma placa de gordura ali da carótida e causar um acidente vascular cerebral, por exemplo. Então, através dos exames preventivos, a gente consegue ver se precisa associar ou não outras medicações para esses pacientes. E uma coisa muito importante que tem também nas consultas subsequentes preventivas, que a pessoa que vive com o HIV tem direito, é a vacinação, né? Porque eu costumo falar que a maior parte dos pacientes chegam no consultório falando que a imunidade está baixa, está gripando todo mês, e aí pede um remédio. Aí eu falo, ó, infelizmente, os melhores remédios são comer bem, dormir bem, fazer atividade física, e o que eu posso fazer por você é te dar imunidade através de imunizações. Então, as pessoas que vivem com HIV, elas têm direito a todas as imunizações previstas pelo nosso Programa Nacional de Imunizações, o PNI, no CRI. Então, o CRI são os Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais. E lá no CRI, as pessoas que vivem com HIV, por serem considerados imunossuprimidos, têm direito a fazer essas vacinas de graça. Então, vacina... E são caras, né? Fora do... São vacinas caras para imunocompetente, que não tem alguma doença que baixa a imunidade, precisa acabar pagando por elas, porque não está previsto no PNI, infelizmente. Exato. Então, essas pessoas têm direito a ter, desde vacina de tétano até vacina para meningite. É muito importante que o acompanhamento ele seja regular, porque uma pessoa que vive com vírus do HIV, que toma remédio direitinho, que tem suas imunizações em dia, muito provavelmente não vai ter uma infecção oportunista. Então, a gente evita o principal, que é a transmissão, a gente quebra a cadeia de transmissão do vírus do HIV e a gente faz com que também a saúde do homem e da mulher ela seja acompanhada mais regularmente. Então, são menos doenças para ter quando chegar na terceira idade, ter menos problemas e por aí vai. Com certeza. Queria falar um pouco também sobre sobre outras infecções sexualmente transmissíveis, que geralmente quando a gente fala sobre o Dezembro Vermelho, a gente fala muito, né, e tem que falar mesmo, não só em dezembro, né, todo ano a gente deveria falar, né, porque somos seres sexualmente ativos em geral, né, o sexo faz parte da nossa natureza, então a gente deveria falar isso o tempo todo, E né? abertamente. E abertamente, sem tabus, né, sem preconceito, sem tabus. Mas falar um pouco também sobre outras infecções sexualmente transmissíveis também, queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Lembrando que a pessoa que é exposta, que tem vida sexual ativa, está exposta, né? Sim. Então, desde o sexo pênis-vagina até o sexo oral, as pessoas podem contrair infecções. E quando a gente fala de IST, a gente sempre fala de sífilis, gonorreia, clamídia, né? Mas é importante falar que existem outras doenças que são muito sérias. A hepatite B, a própria hepatite C. Hepatite C,
nos últimos anos, a gente tem medicações que conseguem tratar o vírus. Mas diferente de hepatite B. Hepatite B, se a pessoa tem a doença em si, ela pode evoluir com formas graves, ter câncer no fígado, mas o tratamento, ele é o resto da vida igual o tratamento do HIV. Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência. Mesmo tomando, por exemplo, a profilaxia pré-exposição, existem outras doenças como a hepatite B e C. E outras doenças também, né? Outra hepatite também, que é bem conhecida, que é a hepatite A. Todo mundo fica com diarreia e fica amarelinho, né? Uma das maiores formas de se transmitir é via sexual. Então, a hepatite A também é importante. Então, as pessoas elas precisam entender que a prevenção ela é combinada. Então, não é só o uso de medicação, é também a educação sexual adequada, o uso do preservativo e a imunidade está em dia, tomando as medicações corretamente para quem vive com o vírus do HIV e acompanhando direitinho regular com seus médicos. E lembrar para a população que os pacientes que têm exposição ou tiveram exposição de alto risco, procurem atendimento médico. Hoje a gente tem medicação com uma eficácia e uma segurança muito boa e com risco de transmissão muito baixa do vírus se iniciado dentro do prazo adequado. Perfeito. Não tem medo do diagnóstico, né? Sabendo que não é uma sentença de morte, longe de ser, que tem tratamento, né? E dá para viver uma vida normal, né? Sim. Na verdade, se você cumprir ali o que o médico tá propondo, o que a medicina propõe, o que a ciência propõe, não é isso? Muito obrigada pela sua participação aqui, viu, Fiquei muito feliz pelo convite, eu que agradeço. Maravilha, muitíssimo obrigada, viu? E o Band Entrevista fica por aqui, você pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no endereço TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia, aproveite seu final de semana e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.